Nós vamos entrar aqui no Livro dos Espíritos, no item Anjos e Demônios. E é importante que a gente entenda não apenas o significado de demônios, mas entenda o conceito. É importante que a gente vá compreendendo que os espíritos foram criados na forma de um princípio espiritual. Eles foram evoluindo, passaram pelos reinos mineral, vegetal, animal, chegaram às vias humanas, nós chegamos à condição humana, e nesse momento em que chegamos à condição humana, o que nós tínhamos? Começamos a adquirir o livre-arbítrio, a possibilidade de escolhermos trajetórias e caminhos. Tendo a escolha de um caminho A, nós nos responsabilizamos, claro que atenuado pela nossa incipiência, pela nossa ignorância, mas tínhamos que fazer uma opção. Então, nesse primeiro momento, nós éramos simples e ignorantes. Ignorávamos a lei, as consequências, mas fomos sendo responsabilizados à medida em que foi amplificando o nosso conhecimento. Isso foi ocorrendo. Mas vamos entender o conceito de demônios. Então imagine que esse espírito agora faça uma opção deliberada pelo mal e vá cada vez mais se envolvendo com a maldade, cada vez mais se chafurdando na lama, cada vez mais se embrenhando em coisas negativas. Ele se responsabiliza e ele passa a ter algumas situações que passam a ocorrer junto com ele. Então ele desenvolve a inteligência, porque ele passa a ser alguém despótico, comandando outras criaturas. Ele passa a ser alguém que vai determinar sobre a vida dos outros, por ser inteligente e por ter a maldade. Mas entendamos na Terra como isso se deu. Então nós estamos imaginando que mais ou menos há 40 mil anos atrás, vieram os capelinos para a Terra. Encontraram os terráqueos, os que aqui viviam, simples, sem informações, sem conteúdos, sem formas e maneiras deles fazerem algo. Esses seres que foram exilados de capela a capela, de uma estrela, de uma constelação de cocheiro, aonde esses espíritos foram retirados, porque eles passavam por esse ciclo que nós estamos passando hoje, de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aqueles que não tiveram condições de permanecer, não tiveram por conta da maldade, pela falta de moral, por não terem aproveitado as oportunidades. E aí o que acontece? Eles são retirados. Retirados de lá e vieram para a Terra. Um grande número chegou aqui na Terra. Eram inteligências portentosas. E quem foi retirado de lá? Quem comandava as trevas de lá. Quem comandava os locais inferiores de lá. Vieram como a ideia de serem deuses, com letra minúscula. E aí chegaram aqui, o que eles fizeram? Eles foram para onde? Tiveram contato com Jesus, Jesus os recebeu, os acolheu. Muitos começaram a ver a oportunidade e se modificaram. E muitos não aceitaram, não quiseram aproveitar as oportunidades. Novamente começaram a ir a planos inferiores. A ideia de anjos caídos, porque se você olhar em termos do que significa, do significado, demônio quer dizer espíritos. Mas ele pode ser um espírito que caiu? Então vejamos, esses espíritos que aqui chegaram foram para planos, muitos deles, inferiores. Muitos deles começaram a prejudicar pessoas. E muitos deles começaram a partir daí a fazer o quê? Começaram a partir daí a volitar. Voar sem asas, porque eles tinham a força mental. Eles adequaram o corpo espiritual deles à terra, adequando o corpo espiritual deles à terra, eles deformaram o corpo espiritual, tomaram a forma de dragões, é a hoste que comanda os planos inferiores, e eles começaram a volitar, voar sem asas, pela força mental. Não voavam a grandes alturas e não voavam com velocidade alta. E eram tidos como quê? Eram tidos como anjos. Quem voa é anjo. Mas eram anjos que haviam caído. Então, essa simbologia ficou por conta disso. Então, muitos dos terráqueos que aqui estavam, já estavam
devotados ao mal. Muitos tinham feito a opção pelo bem. E muitos chegaram de Capela e foram ordenar, e foram comandar, e foram a partir daí disciplinar aqueles locais com a maldade inerente deles. Ponto. Todos os espíritos que estão nesta condição, todos, um dia vão sair dessa condição. Muitos já saíram desta condição. Muitos já estiveram nas hostes ligados aos dragões, ligados ao mal, mas já deixaram esse local. Já evoluíram, já progrediram, já tiveram agora outras oportunidades e se aproveitaram. Então é importante que a gente entenda, que a gente compreenda o seguinte, que existe uma possibilidade sempre de redenção, de melhoria, de progresso. Ninguém vai ficar eternamente ligado ao mal, ninguém. As oportunidades vão surgir, vão aparecer. Mas se ele não aproveitar no planeta, ele vai ser exilado. E chegará a hora dele em outro local. Não importa se milhões de anos depois, não importa. Todos somos fadados à luz. Todos somos criados por Deus. Não existe criação paralela. Isso que é importante que a gente coloque bem claro. A teologia católica colocou que os demônios não eram criados por Deus, não são. Esses espíritos e todos os espíritos, todos são criados por Deus. São filhos de Deus, que fizeram uma opção pelo mal, momentânea, circunstancial. Vão retroagir, vão repensar, vão refletir e vão se modificar. Então serão chamados e vão acordar. E amanhã irão se tornar espíritos puros, assim como nós. Então nesse item ele coloca os dois extremos. Os extremos então da inferioridade. Existe uma hierarquia muito grande no plano inferior. Nós conhecemos muito pouco. Chico Xavier nos dizia, através das entrevistas, que a gente não sabe o poder das trevas e não sabe a hierarquia tão precisa que existe nos planos inferiores. Aonde estão esses espíritos? Estão em todos os locais, em todos os ambientes. Nem todos são vistos, nem todos são percebidos, mas todos não são percebidos pelos que ali vivem. São percebidos por Deus, são percebidos por Jesus, são percebidos por espíritos superiores. Ponto. Vamos imaginar agora o outro extremo. O anjo, o arcanjo, o serafim. O que são isso? São espíritos que adquiriram a pureza, a perfeição. Perfeição essa relativa. Nós vamos evoluir ao longo das oportunidades, das reencarnações, das experiências e vamos chegar a um estado de perfeição relativa. Dentro desse estado de perfeição relativa, existe também uma inumerável escala. É uma escala muito grande. Então imaginemos o planeta Terra. Nós temos um espírito puro que nos comanda, Jesus. Quando ele aqui chegou, há mais ou menos 4,6 ou 5 bilhões de anos atrás, o planeta Terra estava se formando, estava se libertando da nebulosa solar, estava se desprendendo. Ele já era perfeito. Ele já era um ser há 5 bilhões de anos perfeito. Então quem vê Jesus, e quando João fala isso no evangelho dele, em ele era Deus, porque quando ele conheceu Jesus, Jesus já tinha essa grandeza, mas ela foi adquirida em algum lugar, ele evoluiu em algum lugar, nada foi dado gratuitamente, ninguém ganha nada gratuitamente, então as reencarnações se fazem em todos os planetas. Então Jesus, o governador desse planeta, espírito puro, perfeito, perfeição essa relativa. E aí ele tem grupos de espíritos que vieram com ele, que são os co-criadores, que são esses espíritos que o assessoram. Por exemplo, se nós temos um problema na área sociológica do planeta, nós temos um espírito que responde por isso. E Léo, que foi um grande homem ligado ao povo judeu, que era das escolas rabínicas, ele sabendo da vinda de Jesus, entendamos, ele estava encarnado, sabendo da vinda de Jesus ao plano material, ele saiu da Babilônia e foi até a Palestina, e foi morar em Belém, porque sabia que as escrituras diziam que o Senhor nasceria lá.
Então ele começa a se preparar para conhecer o Torá e começa a formar uma escola rabínica, uma escola liberal, uma escola de conceitos abertos, uma escola que ajudava as pessoas a crescerem, analisando o Torá, as leis mosaicas, de uma forma tranquila. Esse homem foi importante para o povo judeu. Esse homem foi chamado novamente, 1400 anos depois, para contribuir com o planeta Terra. Então, o Cristo chama Hilel e diz: você precisa atrair agora, fazer com que o Ocidente e o Oriente se aproximem. Você vai nascer no povo mais simples da Europa e vai fazer com que existam as grandes navegações. E existindo as grandes navegações, você vai ligar agora a terra que virá, a terra em que eu irei transportar o Evangelho. Então, Jesus dá a Hilel a responsabilidade de formar uma escola, a escola de Sagres, que vai fazer com que as grandes navegações venham a ocorrer. Os reis à época titubearam até que um rei se faz, que aceita, e depois Dom Manuel continua, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que Vasco da Gama, com que Américo Vespúcio, com que outros ali aprendam, Pedro Álvares Cabral, todos eles ligados ao mundo judeu. Todos eles ligados ao mundo judeu. Todos eles vieram para descobrir o Brasil. Todos eles tinham uma ligação. Pedro Álvares Cabral é a reencarnação, segundo Chico Xavier, de Pilatos. Então, a gente vai ver que esses espíritos todos vieram para cá com um objetivo. Eles estavam se dando uma oportunidade também de terem a terra da promissão. Então, veja lá, ele veio com este objetivo, de fazer uma tarefa para dar oportunidade ao planeta Terra crescer. A Terra, o Brasil, seria o que a partir daí? Seria um grande hospital, onde estariam as piores almas encarnadas da Terra. Vieram de Portugal, vieram os índios nativos e vieram os negros, que eram aqueles que estavam em piores condições. E aí Jesus chama Ismael, que era um anjo, e chama Ismael e diz: Ismael, você vai trazer para a terra de promissão um lugar que se transformará num hospital da terra. Vai ser o coração do mundo, porque vai dar condições desses espíritos muito endividados se reabilitarem. Então a Terra, o planeta Terra tem um governo, as nações têm um governo. No plano de assessoramento de Jesus existem espíritos que respondem por isso, e cada país tem um governador espiritual, diríamos assim, um guia espiritual, um protetor. No caso específico do Brasil é Ismael. Ismael, para quem não sabe, ele é filho de Agar com Abraão, do povo judeu, e deu origem ao povo árabe. Então Abraão tinha uma mulher de nome Sara, e ela não conseguia engravidar. Ela tinha uma escrava e permitiu que ele tivesse um envolvimento com a mulher, com a escrava dela, escrava de Sara, que era Agar. E nasce Ismael. Ismael deu origem à raça árabe. Os árabes e os judeus são irmãos por parte de pai, e brigam até hoje, e não se aceitam. Então nós vemos que houve um transplante do Evangelho para o Brasil, tentando nos dar uma oportunidade de acordarmos para o cristianismo. Então almas, todas elas, estão num nível de aperfeiçoamento muito grande, mas eles vão tendo cada vez mais responsabilidades, cada vez mais vão tendo oportunidade de crescer e evoluir. É ininterrupta, é infinita a evolução. Nunca chegaremos ao final, nunca chegaremos no fim, sempre teremos algo a adquirir. Jesus é um espírito que não comanda apenas a Terra, ele comanda 5 planetas. O nosso tio Rolandinho dizia isso, e Chico Xavier relata que efetivamente ele comanda um planeta que está se formando, ele comanda um planeta que é primitivo, que está passando para provas e expiações, ele comanda a Terra, ele comanda um planeta de Capela, dos que vieram para cá, e comanda Sírios, um planeta de Sírios. Então nós vemos que esse espírito foi crescendo, ele foi adquirindo, e depois tem espíritos que comandam um sistema solar, outros comandam galáxias. É ininterrupta a evolução. Então que nós entendamos que eles também adquiriram isso por esforço, por empenho, nada foi dado gratuitamente a ninguém.
E que nós entendamos que esse processo é de todos nós e que Deus ampare a todos.